Gênesis 1, do 1 ao 3. Convido os irmãos, apesar de ter a projeção, deixar a Bíblia aberta também, para a gente trabalhar aí, olhando para o texto bíblico constantemente. Então vamos começar com uma oração, para a gente iniciar a nossa aula. Pai Santo, nós agradecemos o privilégio que temos de estar aqui. E agora clamamos a Ti que o Senhor, por favor, nos abençoe, nos guarde e que nós possamos sair daqui mais conscientes, Senhor, das Tuas obras, do Teu cuidado, do Teu amor para conosco, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é importante ressaltar uma coisa aqui antes de eu começar a falar sobre a criação, que o dia tem 24 horas. E o dia da criação tem 24 horas. Nós não cremos em eras criacionais. Então, como se um dia fosse na realidade como 1000 anos. E por isso, quando fala um dia, Deus na realidade está criando em 1000 anos. Como se Deus fosse fazendo. Não. A ideia de dia para Moisés era 24 horas. Aliás, que quem começa essa marcação de dias 24 horas, um ano tendo 12 meses, de 30 dias mais 5 dias de acréscimo, são os egípcios, e Moisés cresce nessa cultura. Então, um dia tem 24 horas, isso é importante dizer. Mas, ao mesmo tempo que um dia tem 24 horas, falar dos dias da criação não significa necessariamente, eu sei que tem gente que defende essa ideia, mas eu não defendo, que são dias consecutivos, ou seja, como se a Bíblia estivesse falando da primeira semana da história, da primeira semana da existência. Pode ser que sim, mas eu creio que não. Eu creio que a Bíblia traz 20 dias, então Deus criou no primeiro dia. E aí passou um tempo, Deus criou, no segundo dia da criação, Ele fez tudo em 24 horas. Deu para entender isso? Isso é só para a gente já começar a conversar, para quando eu for falar de dia aqui, você já não ficar achando e depois falar de tempo, você ficar meio perdido. Não, dia da criação é um dia de 24 horas. Só que eles não são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado da primeira semana do universo. Não, ele Deus criou no primeiro dia da criação, então Deus fez. Passou-se um tempo, segundo dia da criação, Deus fez no segundo dia da criação. Passou-se um tempo, Deus fez no terceiro dia da criação. E eu vou mostrar como essa passagem de tempo ela está implícita no livro de Gênesis. Então, isso é importante já dizer para a gente começar o assunto. Alguma dúvida sobre isso? Se alguém não entendeu corretamente, isso é importante a gente já estabelecer aqui. Não é um dia após o outro. São dias de 24 horas. Então, por exemplo, a gente vai falar da criação da terra. Deus fez tudo em 24 horas, mas Ele não passou para o terceiro dia logo em seguida. Teve um tempo, e aí Ele vem para o terceiro dia da criação de 24 horas. Então, isso é importante a gente dizer isso. Então, quero convidar você a ler o texto bíblico do 1 ao 13, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia.
Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Eu vou separar aqui em 5 tópicos, na realidade 6, em 5 cenas, e a quinta cena são divididas em 2. A gente vai falar de Gênesis 1:1 especificamente, Gênesis 1:2, Gênesis 3-5, Gênesis 6-8, Gênesis 1:9-13. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar aí no fundo, mas está separadinho aí. Primeira cena, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá. O que os irmãos entendem? Sempre existiu, isso é um ponto. Fora, sim, sim, entendi. E é importante dizer que Deus criou, porque Jesus afirma isso. A gente vai ver mais para frente que em Mateus Jesus afirma que Deus criou. Então, quando eu olho e falo, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu posso defender então que a terra é feita primeiro que o universo? Como entender esse versículo? Olhando para as evidências científicas que nós temos, olhando para a ciência que é feita nos nossos tempos. Como olhar para esse versículo? É olhar e falar assim: a ciência está toda errada e a Bíblia certa? A Bíblia está certa, mas tudo que a ciência fala está errado então? Ou a ciência está certa e a Bíblia está errada nesse aspecto? Ou ainda, como alguns defendem, que aqui é só um poema de Moisés? O problema é que Jesus falou que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso não é problema, isso é bom, porque reassegura a nós uma coisa: a nossa fé, ela tem que ter como base Deus Criador. Então, já desde agora, já vos afirmo que não é possível, não é compatível com a fé cristã acreditar num Big Bang, por exemplo, nem com um universo estacionário. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas, quando eu falo que no princípio criou Deus os céus e a terra, o que Ele criou? Tudo. Isso é um bom ponto. Vamos ao começo das coisas então. Primeira coisa que Deus criou: o tempo. Não existia. Então Ele cria um princípio. Isso é importante porque algumas teorias vão falar que não existe princípio, o universo sempre foi do jeito que foi. E não é verdade. Deus cria a partir do nada, ou como é o ex nihilo, como gostam de falar. Deus cria. Então o mundo tem um começo. O universo tem um começo. O universo tem um ponto de partida. Tem um momento em que não existia nada e um momento em que passa a existir. E assim como tem um começo, a gente também tem que acreditar que tem um fim. Então, a criação do tempo nos traz essa ideia de que, primeiro, Deus não é controlado pelo tempo. Pelo contrário, por ser eterno, Deus consegue criar algo limitador. Por ser eterno, Deus consegue fazer com que haja tempo.
e ele não é controlado pelo tempo. A gente vai ver isso mais para frente, mas Deus, ele cria o mundo a partir do nada. Então, existiu algum momento, há anos atrás, quanto precisamente a gente não sabe, essa é a tecla que eu vou bater, que não dá para afirmar que foi há 13,8 bilhões de anos, nem que foi há 6 mil anos atrás, não dá para saber simplesmente, mas em algum momento no passado, do nada começou. Do nada Deus criou. Então isso acaba com, por exemplo, algumas teorias, uma teoria da existência do universo, e aqui é importante dizer, tá? Toda a ideia que a gente tem de começo do universo é teoria. Porque a ciência fala do Big Bang, é teoria. Não é nada comprovado, é teoria. Se não é fato, o Big Bang existiu, não, é uma teoria. A teoria que eles aceitam mais, por quê? Porque eles tiraram Deus da jogada. Então, se não tem Deus, não tem um Criador. Então, alguma coisa precisa ter iniciado o processo. E aí eles falam do Big Bang. Só que o Big Bang não é a única teoria da existência do universo. Tem gente que diz que o universo sempre foi mais ou menos isso. Então, ele expande, ele diminui. Não existe um começo. Mas o próprio universo é temporal, é eterno. Então, que a gente chama de universo estacionário. Isso então é um erro já. A Bíblia diz claramente que existe um começo. A Bíblia diz que a criação tem um princípio, que o único que é eterno é Deus. Nada mais além de Deus é eterno. E o fato de ter um princípio também é defendido pela maioria dos cientistas. Então a ciência corrobora com a nossa visão bíblica, dizendo, olha, não, em algum momento existiu um princípio. Eles chamam de Big Bang porque eles tiram Deus da história, mas eles afirmam, olha, precisou ter um começo. Sobre o Big Bang, eu quero que o Diogo passe aí. Tem uma fotinha, não sei se dá para os irmãos verem. Mas lembrando aí para quem estudou faz um tempinho já o que é o Big Bang é aquele evento em que uma singularidade explodiu, e a partir dessa explosão começou uma série de transformações de matéria ia explodindo, gerando mais matéria, e explodindo, gerando mais energia e mais matéria, e assim o universo está se expandindo. Explodindo, criando matéria, explodindo, criando matéria, e vai assim, vai crescendo, vai ganhando massa, e essa é a teoria deles. O problema é que a tal singularidade é impossível de acontecer de acordo com as leis da física. Nenhuma lei da física corrobora com algo pequeno gerando coisas maiores. Sempre há um decaimento. Então é sempre alguma coisa grande que vai diminuindo. Sempre alguma coisa grandiosa que vai perdendo força. Então, numa tentativa de manter a teoria em pé, Stephen Hawking, que é um dos grandes físicos aí sobre a criação o início do universo, o Big Bang, descreve como leis estranhas da física o início do universo. Meus irmãos, com outras palavras, Stephen Hawking está falando que foi um milagre. Porque leis estranhas da física, ele fala assim, tudo que a física fala não valeu, mas valeu alguma coisa sobrenatural a isso. É o que a gente chama de milagre. E nós cremos que é um milagre mesmo Deus ter criado todas as coisas no princípio. Então, antes do tempo existir, Deus já existia. Isso é importante a gente ter em mente, que o nosso Deus é eterno. Quando eu falo que Deus é eterno, eu estou falando que Deus não era, é e há de ser. Que Deus não estava, está e estará. A gente às vezes fala assim, não, Deus estava com o povo de Israel, Deus está conosco, estará com os nossos filhos. Não,
Deus está com o povo de Israel, Deus está conosco e Deus está com os nossos filhos. Para a gente é limitado pelo tempo, mas Deus não. E aqui eu vou mostrar que a ciência nos ajuda a entender um pouco isso. Quando fala sobre o tempo, porque o tempo, a gente vê na escola que o tempo é relativo, isso que Einstein ensinou. O tempo é relativo, a luz que é o determinante. Então, esqueci o que mais é relativo. Além do tempo, nossa, eu estava com isso na cabeça. Tempo e espaço são relativos. A teoria do Einstein. Enfim, esqueci. O tempo e espaço são relativos à velocidade da luz, porque a luz distorce o tempo e o espaço. É isso mesmo. O que isso significa? Aqui eu preciso da sua atenção plena, porque é a teoria. E a teoria que foi comprovado na prática. Segundo Einstein, quanto mais veloz você viaja, mais você distorce o espaço-tempo. Isso significa o quê? Que quanto mais você viaja na velocidade da luz, mais perto da velocidade da luz, mais o tempo passa diferente para você. Eu não sei se os irmãos já viram aquele filme Interestelar. É um filme de um cientista que vai, aí ele passa perto de um buraco negro, e aí lá fala que a cada minuto são 7 anos na Terra. Porque como a órbita do planeta está numa velocidade maior, o tempo passa diferente. Isso significa dizer que, por exemplo, se um humano entrar no horizonte de eventos do buraco negro, por que no horizonte de eventos do buraco negro? Porque lá é maior que a velocidade da luz. Tanto que a luz não escapa, por isso que é chamado de buraco negro. Não é porque tem um ralo no meio do universo. É uma estrela mas é um buraco. Não é um buraco, é uma força que não escapa a luz dele, por isso que ninguém enxerga. Só que se você entrar e viajar a velocidade da luz, a teoria é que você não vê o tempo passar. De modo que você vai ver o fim do universo em menos de um segundo. Deu para entender a loucura ou foi muita loucura? A ideia é, quanto mais próximo da velocidade da luz, que é 1,08 bilhões de quilômetros por hora, ou 300 milhões de metros por segundo, quanto mais próximo disso você estiver, mais diferente o tempo passa para você. Isso significa o quê? Que se você viajar muito próximo da velocidade da luz, ou alcançar a velocidade da luz, o tempo não existe. Então você vê o fim do mundo, e o que passou 1 trilhão de anos aqui, para quem está na velocidade da luz, passa instantaneamente. Então, você não é limitado mais pelo espaço-tempo. Isso significa o quê? Que o tempo é uma dimensão. Ou seja, você consegue ir para o futuro, para o passado, é tudo uma coisa só. Isso ajuda a gente a entender, eu sei que é meio loucura no princípio, mas isso ajuda a gente a entender como funciona para Deus. A gente às vezes acha que Deus vai estar com a gente. Não, Deus já está lá. Quando a gente fala de passado, presente e futuro, isso é algo que a gente criou porque a gente é limitado, ou seja, a gente não consegue, e nada consegue estar na velocidade da luz, tá, meus irmãos? Nada desse universo observável limitado, além do buraco negro, consegue alcançar a velocidade da luz. Porque, lembra da energia igual massa vezes aceleração. Se você pesa 80 quilos, mais ou menos, quando você chegar na velocidade da luz, seu corpo vai estar com 2 toneladas, você não aguenta e
espativo. Então, ninguém chega. Mas, isso mostra o quê? Que é possível, e a ciência já começa a demonstrar isso, que é possível que alguém esteja presente aqui, lá atrás e lá na frente. Deus não é limitado pelo espaço-tempo como a gente é. Antes Ele fez o espaço e o tempo. Antes Ele criou as coisas, a matéria e o tempo. Isso significa que quando você pensar, Deus já está lá. Você não conhece o seu futuro, mas Deus já está lá. No seu passado, Deus está lá. O que aconteceu no princípio, Deus ainda está lá. E o último dia, Deus vai estar, já está lá. Isso é eternidade. Deu para entender ou não ficou claro? Segundo, mais do que saber o que vai acontecer, Deus já está ali. Porque Ele não tem esse limite que a gente tem. A gente, por exemplo, não consegue voltar ao passado e nem ir para o humano, só existe o presente. Se você parar para pensar bem, só existe o presente. O passado é campo teórico e o futuro é campo teórico. O passado é só recordações, o futuro você só fica imaginando. Você só vive o presente, só existe um momento. Deus não tem essa limitação. Então Deus é, e por isso que Ele se apresenta como o eu sou. Ele não era, Ele não será, Ele é, e em todo o tempo Ele é. Ele é Deus presente com você desde antes da fundação do universo e até o fim do novo céu e nova terra, Deus já está lá presente. Ficou claro? Então, mais do que Deus sabe, Deus já está lá. A gente fica pensando, não, porque Deus vai escrever. Não, Deus já está lá no seu futuro. Deus não vai escrever nada, Deus já está ali. É porque a gente tem a gente quer entender Deus dentro da nossa experiência de vida. Então, para a gente a gente vai guiando, a gente vai fazendo um ato contínuo, vai melhorando, vai piorando, mas vai desenvolvendo a vida. Não, Deus não. Deus já é e é. Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro. Ele sempre está. Ele sempre é. Isso traz segurança para a gente, de saber que, em hipótese alguma, a gente vai viver sem que Deus já esteja com a gente. Já está determinado por Deus. Vai mudar para a gente, mas para Deus já está escrito. Deus já sabe. Pode. Da vontade de Deus. Assim, a vontade de Deus não é transformada pela nossa oração, mas a vontade de Deus se cumpre na nossa oração. Tanto que Jesus, quando nos ensina a orar para que se cumpra a vontade de Deus. Os apóstolos, quando oram, eles oram para que Deus cumpra a vontade dele. Então a oração, ela não muda a vontade. Mas o rei orou e mudou Deus. Não mudou. Deus que já sabia o que ia fazer. Porque é muita presunção de uma criatura querer mudar seu Criador. É muita presunção nossa achar que a gente vai mudar Deus, quando Deus que criou tudo. Então Deus já sabe dessas coisas. Deus já sabe o que vai fazer. Deus já sabe quando. Não é que Deus já sabe quando você vai orar. Deus já está lá na sua oração futura. Eu vou orar daqui a... Não, Deus já está ali. Eu vou entrar na presença do... Não, Deus vem... Não, Deus já está.
Então, em todo o tempo, Deus já está presente conosco. É como eu brinco aqui de vez em quando, que o homem vai fazer o que ele quer fazer. Deus não vai aparecer e apontar uma arma na cabeça de ninguém, não. O homem vai fazer o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, mas no final, ele vai chegar diante do tribunal de Deus e falar assim: Deus, eu fui rebelde, eu fiz tudo que eu queria, eu fiz do jeito que eu quis, e Deus vai falar assim: ó, parabéns, cumpriu exatamente aquilo que eu tinha determinado para você. Isso é uma dificuldade nossa, porque a gente não consegue entender a soberania com a liberdade humana coexistindo, porque a gente acha que, por eu ser livre, eu posso fazer o que eu quero e não existe nada que determine isso, porque se existir uma determinação já não é liberdade mais. Mas é possível sim coexistir essas duas coisas. Eu faço o que eu quero, só que eu faço o que eu quero é exatamente o que Deus já tinha preparado, é exatamente o que Deus já tinha determinado para mim, porque mais do que saber como vai ser o meu futuro, Deus já está lá. Livre-arbítrio, só a gente entender como essa vontade que a gente tem de fazer as coisas, é só questão de definição de termo, tá, Rivaldo? A gente chama de livre agência, porque é um termo mais correto, de você ter liberdade de fazer as coisas. Porque livre-arbítrio é você poder decidir com liberdade, como Adão tinha, por exemplo, era santo e decidiu pelo pecado. O homem não consegue mais, por conta do pecado, decidir pelo que é bom, então ele não tem essa liberdade toda. Mas livre-arbítrio no sentido da pessoa ter liberdade para decidir, da pessoa ter liberdade para fazer, da pessoa ter liberdade para acordar, vir para a igreja, ou acordar e ir para a praia, acordar e encher a cara, fazer o que ela quer, Deus já determinou tudo, e Ele está ali, tudo, Deus já está. É interessante que no filme tem uma imagem, você vê o filme, depois os irmãos vejam, meio viagem psicodélica, entender todo o filme, mas no começo do filme a menina interage com os livros, então está tendo problema nos Estados Unidos, a NASA praticamente está extinta e eles têm uma última missão para fugir, para encontrar um planeta habitável. Esse é o drama do filme. E a menina, que é a responsável por guiar, fazer o cálculo todo, vai ser a responsável, na infância ela tem contato com alguma coisa que comunica com ela. Então derruba livro em código binário, vai se comunicando. O filme passa e a gente vê no filme que quem faz isso, o pai dela entra num buraco negro, nesse buraco negro supermassivo, na velocidade da luz, e a gente vê que quem comunicava com ela no passado era o pai. Mostrando o quê? Que o pai estava lá, que o pai estava no presente, que o pai estava... É loucura, eu sei, mas o que eu estou falando é que até a ciência comprova a possibilidade do nosso Deus ser eterno, de modo que Ele está em todo o tempo. Ele está, estou fugindo de Deus. Não está, Deus já está lá. E é isso que Davi fala. Lembra que Davi fala? Ele foi para o mais fundo dos abismos, até lá tu estavas também. Então a gente precisa ter isso quando a gente olha para a criação, que se para alguma coisa criada já é possível, para Deus muito mais. Então, só para informar os irmãos, tem uma foto aí, Diogo. Esses dois cidadãos aí, eles fizeram uma teoria que comprova isso. Eles deixaram 2 relógios atômicos, um na Terra, 2 na Terra e 2 no avião, e começaram a dar volta no mundo em velocidade. Depois de um tempo, constatou-se o quê?
O relógio que marcava, por exemplo, 3 horas quando eles saíram, os dois marcavam. O relógio atômico é um relógio preciso. Os dois marcavam. Quando eles chegaram para terminar a viagem, o relógio da Terra estava, assim, suposição, tá? 6:03 e o relógio do avião 5:59. Teoricamente o tempo passou igual. Quer dizer, eles tiveram o mesmo tempo, só que a velocidade acompanhando a rotação da Terra mais a do avião, fez com que o tempo fosse distorcido de alguma maneira e ele conseguisse o tempo passar menos para ele. Tanto que nesse filme, se os irmãos verem, o rapaz sai do buraco negro, tudo passa em 1 segundo para ele lá dentro, mas ele sai do buraco negro, a filha já está com 100 anos. Ele deixa a filha com 10 e quando volta a filha está com 100 anos. Então, isso só para mostrar que o tempo, quando Deus cria, Ele cria para limitar o homem. E é uma limitação para a criação, mas não para Ele. Então a gente não pode entender o tempo como algo que limite a Deus, tá? Deus é superior ao tempo. Isso significa que se para a gente já demorou muito 2000 anos de Cristo para cá, para Deus foi nada. Deus tá lá ainda, está aqui, já está no fim. Então, por isso que o tempo de Deus é um tempo que é diferente do nosso. A gente quer apressar as coisas, mas Deus não precisa, não tem pressa. No tempo, o que a gente chama do tempo kairos, do tempo oportuno, Deus não tem pressa, porque o relógio dele não é igual ao nosso. Então por isso que as coisas de Deus acontecem no tempo perfeito, e não no nosso tempo. E a gente às vezes fica querendo no nosso tempo, mas Deus sabe o melhor momento. Dúvidas sobre isso, meus irmãos? Aqui eu quero trazer outra viagem para vocês, que é a teoria do multiverso. Existe hoje, tem o filme do Homem-Aranha, se os irmãos viram lá, que aparece 800 Homens-Aranhas, mas existe hoje uma teoria de um multiverso, que existe um universo observável, que é o nosso, mas existem outros universos. Eu defendo que isso acontece conosco, no que existem 2 universos. O universo observável Deus chamou de terra, e o universo metafísico Deus chamou de céu. Um universo que já existe, mas que é inalcançável, inacessível e não observável pelo homem. Porque a teoria do multiverso é essa, e os cientistas alguns defendem isso, de existir alguns universos que o homem não consegue acessar, o homem não consegue ver, porque o que ele consegue ver é o que ele chama de universo observável, que é esse universo que a gente vive. E de fato isso acontece de alguma maneira, porque existe um outro universo, existe os céus, mas onde os céus ficam? Existe, mas ele não é observável, ele é inacessível. A gente pode viajar aí os 14 bilhões de anos-luz para chegar supostamente no fim da galáxia, do universo, e não vai chegar nos céus. Ele é inacessível ao homem, mas ele existe ao mesmo tempo. Então, quando Deus fala que criou os céus e a terra, eu vou defender aqui que terra não é o planeta, mas terra é o universo observável. O que ele chama de terra é tudo que ele criou nesse universo observável. Então, a nossa galáxia, para Deus, é terra. O nosso universo, para Deus, é terra. E céus é esse outro universo metafísico. Esse universo onde ele criou céu, inferno e os anjos. E Deus habita nos dois. Ele habita aqui, habita nos céus. Ele também não é limitado pelo espaço. Ele está aqui e está lá, está em todos os lugares. Quanto a isso, alguma dúvida? Pode?
Aí não vai. Aí eu ia estar sendo queimado aqui na fogueira já. Sim. Pode falar, Rivaldo. Então, esse os céus é justamente esse outro universo, que ele chama de os céus. Então, nos céus, que é o nome do outro universo, está tudo que é metafísico, a gente sabe que existe. O céu, o inferno, os anjos, tudo que a gente sabe que existe está lá. Lá não é material esse outro universo. Ele é... Então, não. Aqui, os anjos são criados nesse momento. Antes de criar a terra, Deus criou os céus. Mas aí ele vai explicar como é a criação da terra. Mas aqui ele já criou os céus. E na criação desses céus, ele cria anjos, inferno, céu. Então tudo isso já está criado antes da criação do universo observável de uma maneira completa. Ele chama de os céus porque é o nome que deu. É o nome. Assim como o nome do nosso universo é o universo, e Deus chamou de terra, ele chamou de os céus esse outro universo. Também tem uma ideia judaica. O judeu considerava a terra plana, então para ele tinha algumas camadas de céu. O céu, esse céu que a gente tem de atmosfera, o céu galáxia, e o terceiro céu é esse céu onde os anjos habitam, Deus habita. Por quê? Só que se não tem queda e pecado, não tem Jesus também na história. Então, se não tem Jesus na história, a gente ia viver com a mesma possibilidade de Adão. Adão era pecável e não era só ser tentado para ele cair. O dia que ele deixasse de cuidar do jardim, ele pecou contra Deus. Então você ia viver uma eternidade de posso pecar. Agora em Cristo você vai viver a eternidade de, Agostinho fala isso, não posso pecar. Posso viver tranquilo que eu não perco salvação, não perco nada, pela graça de Cristo Jesus. Todo fardo ele carregou sobre ele. Meus irmãos, então, quando Deus criou os céus, o inferno e os anjos, nesse momento, ele não explica porque não tem propósito para ele explicar como que aconteceu, do mesmo jeito que ele vai explicar a criação da terra. Até aqui alguma dúvida? Então, quando que isso aconteceu, a gente não sabe. Pode ser que o primeiro dia da criação tenha sido há 13,8 bilhões de anos atrás, como os cientistas propõem. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, pode ser que seja 6.000 anos, a gente não sabe. Não dá para afirmar categoricamente, dia 22 de janeiro, 1 de janeiro de 13 bilhões antes de Cristo, Deus... Não tem como, tá? Quando alguns defendem que tem 5.872 anos, tem um slide aí, Diogo, por favor? Que próximo, e o próximo. 5.872 anos por conta de uma genealogia de Gênesis 5 e Gênesis 11, que fala que Adão teve 972 anos. O problema para que Adão ia contar o tempo de vida dele antes de morrer no Éden? Não tinha propósito. Com quantos anos Adão veio? Deus fez Adão com quantos anos? Biologicamente falando. Adão foi criado adulto.
Então, ao que tudo indica, esses 972 anos de Adão é após o pecado. Então a gente pode crer num mundo pós-pecado de 5.872 anos. Do pecado até hoje. Não do início até hoje. Tá? Porque a conta que eles fazem é de uma terra de 6.000 anos, por conta dessa genealogia de Adão, e considerando a terra como dias consecutivos. Então, numa semana Deus criou tudo, então tem 5.870 anos. Só que não tinha propósito Adão contar. Por que eu vou contar os anos? Por que a gente conta os anos de vida? Para falar quando morreu, com quantos anos morreu. Para chegar e falar assim, morreu jovem, com 89 anos. Então não tinha propósito. Você sabe que vai viver eternamente. Você sabe que vai ter vida enquanto obedecer a Deus. Para que você vai contar os anos? Qual que é o propósito? Não tem propósito. Então, Adão, ele começa provavelmente, assim eu interpreto, que essa contagem dos 972 anos de Adão é a partir do momento em que ele peca. Então, 5.872 anos é do pecado até os nossos dias. Antes disso, não tenho a mínima ideia de quantos anos tem as coisas, tá? Meus irmãos, dúvidas sobre esse dia, esse começo do dia 1? Então, ainda no dia 1, ele diz assim em Gênesis 1:2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui que eu vou defender que terra é universo. Por quê? Qual que é o formato da terra nossa? Do planeta Terra? É um globo. Então tem forma. Mas no começo não tinha forma. Era um globo sem vida. Segundo a ciência diz aí. Tinha forma do mesmo jeito. Agora, qual que é a forma do universo? O que tem no universo? Tem um monte de estrela, mas tem um vazio gigantesco também. Pra você ter ideia, a estrela mais próxima a nossa aí está 4 anos-luz. Então você vai ter que viajar aí 4 anos na velocidade da luz durante 4 anos para chegar na próxima estrela. Então vazio é enorme. Você chegar em Marte, que é um planeta vizinho aqui, é tranquilo, está aqui do lado. Chegar em Marte, 8 meses de nave. Então, tem um vazio enorme. Além disso, a Bíblia diz também que havia trevas. E se você pegar a nossa galáxia, você vai ver que 96% do universo ela é composto de energia escura e matéria escura. Ou seja, tem escuridão. Tem escuridão. Você olha para cima, você vê preto lá. Você vê um monte de pontinho branco, azul. Mas você vê um monte de preto, mais preto do que você está vendo galáxias inteiras, você está vendo bilhões de estrelas, mas o que predomina ainda assim é a escuridão. E 96% do nosso universo é escuridão, é treva. É o que a ciência não consegue explicar de energia escura e matéria escura. Além disso, a Bíblia diz que tinha água no começo do universo. Tem uma foto aí, Diogo, do Hubble. É um telescópio que a gente tem a 600 quilômetros da Terra. Você está vendo aqui galáxias inteiras. Aqui tem mais estrela que grão de areia no mundo. Você pegar o grão de areia da Praia Grande, das praias do mundo, tem menos areia do que tem de estrela nessa foto. E o que é mais proeminente aí? A treva, a escuridão. Isso mostra então que o jeito que Deus fala que criou foi exatamente como o universo é criado. Mas a ciência fala outra coisa. A ciência só comprova o que Deus fala que fez.
E se você vê o começo, Deus fala também que tinha água, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é interessante observar como no começo do universo, os cientistas já chegaram a uma conclusão. Existiam moléculas de água por todo o universo. Tudo na formação dos planetas, das estrelas, tinha água. Então Deus está falando que criou um universo sem forma e vazio. Bate com o que a gente tem de sem forma e vazio. Um universo escuro. Então trevas a gente chama de ausência de luz. Mas treva é treva. Se a gente não consegue explicar, não significa que não exista. Existe. Não é simplesmente ausência de luz. Treva é trevas. É que trevas e luz, eu vou explicar, elas são diametralmente opostos. Então, onde há trevas não há luz, e onde há luz não há trevas. Mas, treva é treva. Está aí, existindo, e tem luz. Ó, tá cheio de luz lá, volta na foto, Diogo. Cheio de luz aí, aquele ali, ó, é que não dá para mostrar. Tá com... Vê se a setinha passa ali, naquele que está em cima do S. Ali deve ter umas 10 bilhões de estrelas ali. Meus irmãos, e é escuro, treva, água, moléculas de água por todo o universo. A criação do universo tinha moléculas de água. Então, tudo que Deus fala que fez, Ele fez. E a água ainda hoje é um dos elementos mais comuns do universo. E diz a palavra que o Espírito Santo pairava por sobre essa criação, pairava por sobre essas águas, cuidava de toda essa galáxia que Ele fez. Então, se você pegar outras tribos, outras mitologias, eles vão falar de algo parecido. A tribo Banta, por exemplo, no Congo, dizia que o princípio havia escuridão e água. Da onde eles tiraram isso? Se já não é de uma semente que Deus colocou no coração do homem, de saber que no princípio, e a ciência colabora com isso, a ciência confirma o que a palavra de Deus diz, no princípio havia escuridão, água, a terra sem forma e vazia. Meus irmãos, final do primeiro dia ele diz que Deus cria a luz, e ele fala, haja luz, houve luz, e a luz era boa, fez separação entre luz e treva, chamou Deus luz de dias, e as trevas de noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ainda no primeiro dia Deus começou a criar através do falar, e a primeira ordem que ele deu foi, haja luz, e houve luz. E o próprio Deus, logo que criou, já separou das trevas, de modo que hoje trevas e luz são opostos. Luz não tem treva. Se apagar tudo e colocar aqui meia-noite sem luz nenhuma, vai estar tudo escuro, você não enxerga um palmo na sua frente. Por isso chegou a conhecida formulação que trevas e luz, que treva é a ausência de luz, só que trevas, mais uma vez vou falar, treva é treva, luz é luz. Você não saber explicar alguma coisa não significa que ela não existe, que ela é só a ausência de outra coisa. Não, trevas existem. Escuridão existe e luz também. Então, se os irmãos quiserem saber, luz é uma onda eletromagnética, só aí a definição, termo que viaja a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Dia e noite. Então Deus chama luz de dia e treva de noite, assim acontece o primeiro dia. Tarde de manhã, é importante que o dia para Moisés tinha 24 horas, porque assim acreditavam os judeus e os egípcios. Portanto, Deus criou tudo isso aqui em 24 horas. Só que o segundo dia não foi logo em sequência do primeiro, antes demorou um tempo para acontecer. Meus irmãos, eu demorei bastante, mais do que eu achei que ia demorar para falar sobre o primeiro dia. Vamos parar por aqui, não precisa correr, não estou com pressa. Semana que vem a gente trata do segundo, do terceiro, que aí o segundo dia a gente fala da existência, e talvez eu já traga até o quinto dia, para falar, o quarto dia também, para falar já da existência da terra, da existência
da vida na terra, e aí depois a existência dos corpos celestes, do sol, da lua. Como é possível ter luz sem sol? Deus pode ser a fonte da luz. O sol depois só carrega a luz porque Deus coloca a luz no sol e coloca ele atribuído desse propósito. Mas isso a gente fala no quarto dia, tá bom? Só para terminarmos, pessoal, deixa para a semana que vem. Aí, quando for falar de firmamento, a gente fala de uma vez só. Tá bom, meus irmãos? É a mesma coisa. Mesma coisa, é só o nome técnico. Sim. Sim, mas o que... Não tinha nada. Escuridão é alguma coisa. Se eu falar para você, feche os olhos e falar o que você está vendo, você vai falar assim, eu estou vendo nada. Mentira, você está vendo escuro. Não tinha nada. Nada é nada. O nada não é nem claro nem escuro, é nada. Para ser escuro já tem que ser alguma coisa. Entende? O nada é nada. A escuridão é a ausência de luz. Igual o frio é a ausência de calor. Sim, só que é interessante. Deus cria a luz depois da escuridão. E depois de criar a luz, aí ele separa as duas. Então talvez num começo as duas pudessem coexistir. Mas quando Deus fala, você é para isso e você é para aquilo, coloca como opostos, hoje eles são opostos. Mas nada é nada. Para ser escuro já é alguma coisa. Sem forma é alguma coisa. Vazio é alguma coisa. Nada é nada. O que é nada? Eu não tenho a menor ideia. Porque se eu falo para você, pensa no nada, você vai pensar em alguma coisa. Eu estou pensando no nada. Não está, você está pensando no vento, mas você está pensando em alguma coisa. Por isso que é algo tão grandioso a criação do universo. Porque só Deus consegue criar do nada. E do nada. Ele não tinha modelo. Às vezes você vai fazer alguma coisa, você pega umas dicas na internet assim para ver como os outros fizeram. Eu lembro quando a gente ia fazer trabalho lá no seminário, aí pegava assim um trabalho do outro, olhava mais ou menos como tinha feito. Aí você ia lá, meio que não copiava o conteúdo, mas copiava mais ou menos a formatação. Deus fez do nada. Nada mesmo. O nosso nada, é nada, mas é alguma coisa. Assim, o que é o nada? Pode ser escuro, pode ser um clarão. É porque Deus acabou com o nada. Deus aniquilou o nada. Falou, o nada não existe mais, porque Ele criou. Do nada. Alguma coisa. Então... Sim. 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 Foi. Isso aí. Você vê, nem a mão ele colocou. Nem a mão ele colocou, ele só falou. Ele falou assim, e haja luz. E houve luz. Mas isso reflete um pouco do caráter de Deus, porque Deus é luz. Então Ele cria do nada a partir dele mesmo. Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Mas isso mais para frente a gente trata.